Que noite especial, gente, que noite especial. E eu estou muito honrado de fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Uma honra, uma alegria. Como disse agora, eu deixei lá a parte bonita da família, ficou toda em casa hoje, né? Eu sou casado com a Jéssica, a gente vai fazer 13 anos de casado. A Jéssica é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra. Se colocar no chat GPT assim, quem é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra? Aparece a Jéssica lá, né? E nós temos 3 lindos filhos. Tem a Maria, que tem 8 anos. E aí a Maria, quando nasceu, eu fiquei tão encantado assim que eu apelidei ela de Mariavilhosa, né? Aí a gente tem a Lívia, que tem 5 anos. E aí a Lívia também veio tão maravilhosa que eu apelidei as duas juntas de Maria Liviosas. Aí ficou, já uniu as duas. E aí a Maria tem 8, a Lívia tem 5. E agora nós temos o Israel, que vai fazer 2 anos agora, um príncipe, um mensageiro do Senhor que veio como uma mensagem de alinhamento para a gente, para nossa casa, para mim em especial. E somos uma linda família. Moro lá em Bragança Paulista. Quem já foi em Bragança Paulista aqui? Levanta a mão. Ah, isso aí. Quem não foi, fica o convite para você ir lá comer uma linguiça de Bragança e conhecer lá a nossa terra, que é uma terra muito bonita também, muito especial. E inclusive a nossa igreja lá, eu faço parte da família Desascope, é uma igreja que tem muito de vocês, tem muito da Poema lá, né? A gente tem o DNA Poema lá. O nosso louvor foi muito gerado por essa casa aqui. Todas as palavras que foram liberadas sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, tem muito a ver com o que aconteceu aqui. Então eu queria louvar o Senhor por essa casa aqui, pela Poema, por toda a liderança dessa igreja, e dizer que nós amamos muito vocês, somos muito gratos e esperamos vocês lá em Bragança para a gente passar um tempo junto lá. E eu lá em Bragança tenho o privilégio, além de congregar na família Desascope, eu tenho o privilégio de também fazer parte do movimento digital do Desascope, fazer parte lá do canal no YouTube do Jesuscope. Quem aqui já assistiu algum vídeo do Desascope? Levanta a mão aí. Legal, muito bom. E lá no Desascope a gente iniciou um trabalho especial. A gente fala sobre se parecer com Jesus, que o nosso propósito é ser como Cristo, é nos parecer cada dia mais com Ele. E uma demanda, uma dor da nossa geração é acerca da saúde mental, acerca das dores que envolvem a mente. Então nós começamos a falar sobre a saúde mental a partir da mente de Cristo, nos parecer com Cristo na mente também. Então a gente começou um movimento chamado Divinamente, que a gente iniciou fazendo vídeos para o YouTube no canal do Desascope, mas aí aprove ao Senhor ampliar essa mensagem para que o Senhor alcançasse cada vez mais pessoas da nossa geração com essa mensagem da saúde mental a partir da mente de Cristo. Então, lá do canal no YouTube, a gente já tem alguns livros e uma clínica de cuidados integrais para irmãos que estão querendo cuidar do seu coração, da sua mente, das suas emoções, e um ambiente também de treinamento de profissionais de saúde e de educação emocional, enfim, de edificação da igreja para essa área da alma, para essa área do coração. E eu queria refletir com vocês hoje sobre algo relacionado a isso, o nosso coração, a nossa alma, os nossos afetos mais profundos e como eles nos afetam e como a nossa vida é influenciada pelo nosso coração, pelo nosso estado emocional. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 4, verso de número 23. Provérbios 4, 23. Provérbios de Salomão 4, 23. Está escrito assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos repetir? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes
da vida. Feche seus olhos mais uma vez. Papai, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Pai, a Tua palavra é o Teu método criativo, é por onde o Senhor faz todas as coisas, Pai. Só o Senhor pode fazer a partir do nada, e só o Senhor pode refazer aquilo que nós já destruímos, Senhor. Pai, nós reconhecemos que a Tua palavra tem todo o poder, que basta uma palavra do Senhor e tudo pode mudar, Pai. Como foi com aquele servo do centurião, nós dizemos isso hoje. Basta uma palavra, Pai. Uma palavra e a nossa casa muda. Uma palavra e o casamento é transformado. Uma palavra e os nossos filhos podem ser alcançados. Uma palavra e o nosso coração pode ser completamente transformado hoje, Pai. Nós reconhecemos que a Tua palavra tem poder para libertar. Que nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Nós reconhecemos que a Tua palavra pode nos santificar, porque santifica-nos na verdade e a Tua palavra é a verdade, Pai. Nós reconhecemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca, Pai. Então, as necessidades do nosso corpo, da nossa vida, não se comparam com a necessidade que há em nós, no profundo do nosso ser, de ouvir a Tua voz. Então, fala conosco agora, Pai. Aquieta a nossa alma, silencia-nos, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a dizer e coloca-nos em ordem. Porque a Tua ordem, a Tua palavra coloca a ordem no nosso caos, Pai. Organiza-nos hoje. Pai, organiza a nossa alma, organiza nosso coração hoje, à medida que nós ouvimos aquele que coloca a ordem no caos, Pai. Nós nos assentamos agora aos Teus pés. Nós queremos dizer, Pai, fala conosco, Pai, porque o nosso coração anseia por Te ouvir, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Gente, tem muita coisa que é importante que a gente guarde, sim ou não? Muitas coisas precisam ser guardadas. Guardar dinheiro é importante, né? Guardar bem os seus bens valiosos, guardar bem o seu carro, por exemplo, num lugar seguro, colocá-lo no seguro é importante. Cuidar e guardar a sua família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa é muito importante. E se você pode pagar um convênio, um plano de saúde, é muito importante. Cuidar da sua empresa é muito importante. Cuidar do seu ministério, guardar o seu ministério, o seu chamado é muito importante. Guardar a sua vocação, aquilo que o Senhor te chamou para fazer é muito importante. Muitas coisas precisam ser guardadas e nós precisamos guardar muito bem muitas coisas. E pesa sobre nós, sobre o homem, um mandato do Senhor, uma ordem do Senhor desde o jardim. O Senhor coloca o homem no jardim e dá a ele um mandamento, dá a ele uma ordem. Você tem que cultivar e guardar. Essa responsabilidade de ser um guardião é uma responsabilidade do homem. Deus nos escolheu para sermos guardiões, mas apesar de tantas coisas a serem guardadas, tem uma que ocupa um papel diferente, que ocupa um lugar diferente, porque a Bíblia é muito profunda em nos dar direcionamentos e sintetizar conceitos muito profundos em uma ideia, em um princípio. E guardar tudo pode ser muito cansativo, a gente pode se sobrecarregar tentando guardar muita coisa, a gente vai se perder na realidade. Por isso que Salomão aqui, muito sabiamente, ele falou, você tem muita coisa para guardar, mas não dá para você tratar todas de forma igual. Não dá para você ficar igual uma barata tonta tentando guardar tudo. Você vai se cansar, você vai se sobrecarregar, você não vai conseguir, você vai se frustrar, vai ficar culpado, vai ficar se sentindo um fracassado. Deixa eu dar um segredo para você, não é tudo igual. As coisas não são todas iguais. Existe uma coisa que você tem que guardar acima das outras. Existem níveis. E ele diz assim, sobretudo, ele está dizendo, acima de tudo, todas as outras coisas perdem para essa aqui.
Você tem muita coisa importante para você guardar, mas tem uma que é mais importante do que as outras. Essa daqui, ela ocupa um papel de superioridade. Se você tivesse que escolher uma só, ou se você só tivesse tempo para guardar uma coisa, ou se você tivesse recurso para cuidar de uma coisa, você tinha que cuidar de uma coisa só. É a primeira, é o sobretudo, é o acima de tudo. Você tem que guardar, você tem que cuidar do seu coração. E eu acho interessante isso, porque às vezes nós, como homens, a gente tem uma responsabilidade que é de Deus até, e que é algo divino do Senhor para nós, que é de olhar para o outro, que é de priorizar o outro, de priorizar a casa, de priorizar a esposa, de priorizar os filhos. E se alguém perguntasse, quem que você tem que guardar primeiro? Fala, eu tenho que guardar a minha esposa, eu tenho que guardar os meus filhos. Mas perceba que o versículo está dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Tem uma responsabilidade primária. Antes de você guardar o coração da sua esposa, antes de você guardar o coração dos seus filhos, antes de você guardar o coração dos seus irmãos, do seu GC, da sua igreja, tem uma coisa, todas elas são muito importantes, mas tem uma delas que é mais importante do que as outras, é cuidar do seu coração. Acima de tudo, ou sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Aí você fala assim, então a Bíblia está enfatizando o egoísmo, a Bíblia está valorizando esse cuidado que é muito egocêntrico, é eu me preocupar comigo, com as minhas necessidades, é eu olhar para mim. Não, ela está dizendo, acima de tudo, sobre tudo que se deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Por quê? Porque ele é a fonte a partir da qual toda a sua vida vai ser influenciada. Então, a melhor forma de você amar alguém, de você cuidar de alguém, é tendo uma fonte saudável, é tendo um ambiente de onde tudo procede, para que o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, o seu ministério, a sua igreja, todo o resto procede desse lugar. Então não dá para primeiro fazer o secundário para depois você colher o primário. Não, é o contrário. Primeiro você faz o que é primário e depois você acessa o secundário. É como se ele estivesse dizendo assim, a fonte, a origem é o que está dentro do seu coração. E aí, se do seu coração procedem coisas boas, você vai ter coisas boas para entregar, porque a fonte está legal. Agora, se a fonte secar, aí não adianta, você vai quebrar, porque você vai dar o que não tem. E aí, gente, eu tenho percebido um movimento, e eu como médico tenho atendido muitos irmãos que estão quebrando emocionalmente. E alguns chegam à seguinte conclusão: eu quebrei porque eu entreguei muito, porque eu servi demais. Recebo muitos irmãos que dizem assim, poxa vida, eu me doei tanto pela minha família, pelo meu trabalho, pelo meu ministério, e eu quebrei. E hoje sobrou nada. Hoje eu estou completamente exausto, eu estou completamente vazio. E aí eu comecei a analisar esse fenômeno e eu cheguei à conclusão: ninguém adoece por dar tudo que tem. A gente adoece quando começa a dar o que não tem. A Bíblia diz que a mais alegria, a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Servir nunca vai ser um problema. Quando você entrega o que você tem, quando a sua fonte está produzindo, e aí você tem e você entrega. E é a vida, o fluxo da vida é assim: você inspira, você está recebendo, e aí você expira, você está entregando. Tenta viver uma vida só expirando, vai. Quanto tempo você aguenta só entregando? Agora tenta viver uma vida só inspirando. Vê quanto tempo você aguenta.
Porque não dá para viver uma vida só recebendo, não dá para viver uma vida só entregando. É preciso haver um equilíbrio entre o que eu estou recebendo e o que eu estou entregando. Assim é o pulmão, assim é o coração, assim é o nosso intestino, assim é o fígado, o rim. Tudo que há no nosso corpo recebe e entrega. A fonte, o que está recebendo, o que está produzindo, tem que estar funcionando, senão eu quebro o sistema. E é interessante essa imagem que a Bíblia traz para o coração, porque o coração para a gente está associado aqui a esse órgão do sistema cardiovascular, né? Que é uma bomba muscular que recebe um sangue que vem do corpo. E como que esse sangue vem? Vem um sangue cansado, é um sangue que a gente chama de desoxigenado, um sangue cheio de gás carbônico, é um sangue de certa forma, vamos usar um termo estranho, mas é um sangue sujo. Esse sangue é usado pelo corpo inteiro, ele já teve todo o oxigênio pego, já usado, e aí ele agora tem que voltar, e ele volta para onde? Para o coração. E aí o coração vai bombear ele lá para o pulmão. E aí no pulmão ele vai receber uma nova carga de oxigênio. E esse coração agora recebe o sangue com oxigênio e bombeia de novo para o corpo. Percebe que tem um fluxo? Tem que entrar e sair. E se uma parte dele bloqueia, se a gente tem lá um trombo, se a gente tem lá uma obstrução, a gente tem lá um coágulo, a gente tem alguma coisa na entrada ou na saída, sabe o que acontece? O coração para, ele infarta, ele vai ter problemas seríssimos porque uma parte do fluxo foi obstruída. E sabe, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? É que esse coração aqui é uma metáfora. Essa bomba aqui é uma metáfora para dizer que tem um coração muito mais importante, que é a sede, é o lugar que controla, que governa a nossa vida. E esse lugar, esse ambiente que tem um tum e um tá, e que recebe e entrega, é muito parecido com o lugar em que alma e espírito se encontram. E é como se o Espírito de Deus pulsasse, dentro de nós e nos enchesse de um fôlego de vida e nos nutrisse e nos enchesse, nos preenchesse. Mas a gente vai viver a vida e a gente vai servir, vai amar, vai cuidar, vai trabalhar, a gente vai viver a vida e isso vai cansar. E aí a gente vai pegar agora aquele sangue cansado, desoxigenado, e a gente precisa trazer ele de volta, a gente precisa cuidar desse fluxo, cuidar desse coração. Porque se esse lugar bloquear, se esse lugar infartar, e eu estou dizendo desse lugar em que alma e espírito se encontram, então Deus pulsa em nós por meio do Espírito, mas a nossa alma pulsa em Deus. E aí a gente está vivendo o tempo todo um tum-tá, 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 em que Deus está nos nutrindo por meio do seu Espírito, mas a nossa alma também está clamando, e a gente está se emocionando, e a gente está pensando, sentindo, e a gente está o tempo todo processando a vida e os afetos que a vida nos proporciona. E eu preciso cuidar desse lugar, mais do que eu cuido de qualquer outra coisa. O problema é que numa boa parte das vezes, o que eu percebo em nós é que a gente deixa para cuidar desse lugar por último. Depois que a gente já cuidou de tudo, que a gente considera mais importante, aí a gente fala, não, eu tenho que ver como é que eu tô. E sabe o que eu tenho percebido? A maioria dos fracassos, tanto profissionais, ministeriais, conjugais, familiares, não começou quando o pecado entrou na vida. Antes do pecado entrar, o coração começou a ficar cansado. O coração começou a ser negligenciado. Jesus disse que os adultérios, os homicídios, eles procedem de um lugar. Que lugar é esse, gente? Do coração.
O adultério não procede de uma mensagem, de um SMS, de um WhatsApp ou de uma curtida. Antes de ser uma curtida, antes de ser um olhar, ele foi um coração que não foi cuidado. Um coração que deixou de ser olhado como um jardim e se tornou um mato. Porque eu tinha tanta coisa para fazer, eu tinha tanta coisa para olhar, eu tinha tanta coisa para guardar, que não dava tempo de guardar o coração. E sabe, gente, nós somos muito bons em aprender a viver no automático. O problema é que isso pode ser muito bom, porque a gente vai fazendo, mesmo quando a gente não tem vontade, mesmo quando a gente não está sentindo. E nós, como homens, temos uma capacidade ainda maior, porque a mulher ela é mais afetiva. Ela se afeta mais com as emoções. A gente tem uma capacidade maior de dizer: vamos seguir, tem que fazer. E a gente tem uma capacidade maior do que as mulheres de esconder o coração, de fechar o coração, de se tornar de certa forma anestesiado. E a anestesia é uma coisa muito boa, porque ela impede a gente de sentir dor. Mas a anestesia também é uma coisa muito complicada, porque ela pode impedir a gente de sentir prazer. E eu percebo muitos irmãos, e eu converso com muitos homens, e sabe qual é a sensação que eu tenho? Irmãos que foram se tornando tão duros, porque a vida exige, e porque são tantas dores para serem processadas. Só que, sabe o que está acontecendo? O brilho nos olhos também vai embora. O prazer de fazer o que faz também começa a ir embora. A alegria de viver, a paixão, a gana, a força, o fôlego, a capacidade de sonhar, de almejar, de crescer, ela foi também sendo roubada, porque eu precisei de alguma forma fechar e diminuir a sensibilidade, porque era muita coisa para cuidar, era muita coisa para administrar, ter que dar conta de tudo. Não é fácil ser homem, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. O Senhor não chamou Eva e disse: Eva, eu estou dando para você uma autoridade de cultivar e guardar esse lugar. Até depois do pecado, o Senhor não chamou a Eva, Ele chamou Adão. Onde é que você está? Nós, mesmo quando não percebemos, há uma responsabilidade pesando sobre nós. E a gente pode muito bem se sobrecarregar com esse peso, com essa responsabilidade, quando a gente não sabe por onde começar, quando a gente não sabe qual é a ordem das coisas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede, ou porque dele depende toda a sua vida. Então, às vezes a gente está olhando, falando: poxa vida, de onde vai vir a melhoria do meu casamento? De onde vai vir a melhoria na educação dos meus filhos? De onde vai vir a melhoria na minha capacidade profissional? De onde vem? Vem do coração, porque é do coração que vem todas as fontes. Não é de fora para dentro. Não é alguém que vai chegar e alguém vai fazer algo que ainda não é realidade no seu coração. É do coração que procede tudo. A melhor forma de amar alguém, a melhor forma de cuidar de alguém, é cuidando da fonte, para que você tenha o que entregar. É cuidando do lugar de onde você pode produzir, para agora poder entregar. É uma fonte, é um rio, que se tiver bem cuidado vai jorrar, e por onde passar desse rio vai abençoar. Mas se esse rio for obstruído, se essa fonte secar, aí você vai cansar, vai viver uma vida exaustiva, sobrecarregada, pesada, e nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Sabe, a gente estava lendo agora a parábola do semeador.
E realmente a parábola do semeador é linda, porque ela traz a base para o entendimento de todas as outras parábolas. É a primeira parábola que Jesus contou. E Jesus compara o coração a esses terrenos. Então, olha para a verdade que está nessa história. É a melhor semente, é o Evangelho. É o melhor semeador, é Cristo. Mas o melhor semeador, usando a melhor semente, vai fracassar se o coração estiver errado. Às vezes você está recebendo a melhor semente, o melhor semeador. Você está diante de Jesus, você está recebendo a palavra dele, mas não produz o que era para produzir, porque o coração está errado. O semeador certo, a semente certa, mas com o terreno, com o coração errado, infrutifica a semente, cara. Quantos de nós não estamos vivendo uma vida infrutífera? E não é por falta de Deus, e não é por falta de boas palavras, e não é por falta de uma boa igreja, é porque o coração não está bem cuidado. Esses dias eu estava falando sobre esse texto para um irmão, e o irmão disse assim: mas tem uma coisa mais importante para guardar do que o coração. Eu falei: o quê? Ele falou: a palavra. Eu falei: boa, mas onde é que você guarda a palavra? O salmista diz: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Se eu guardo a palavra, mas eu guardo no lugar errado, eu perco a palavra. Eu exponho a palavra poderosa e preciosa a um lugar onde ela vai ser facilmente roubada pelas aves que representam Satanás. Sabe, gente, eu tenho a impressão que nós estamos sendo roubados. Nós nunca tivemos tanta palavra boa, nós nunca tivemos tanta semente poderosa do Senhor sendo lançada, mas nós nunca fomos tão superficiais. Nosso coração nunca foi tão duro, tão pisado. E a terra à beira do caminho é isso, era uma terra, a beira do caminho era assim, tinha um caminho por onde se colocava a semente, era um caminho arado, afundado, onde a semente podia crescer, onde ela tinha mais profundidade, e a beira do caminho era como se fosse uma calçada, uma passarela, por onde as pessoas passavam. Por isso que Jesus diz que essa semente, ela foi pisada. Sabe, gente, nosso coração nunca foi tão pisoteado como ele é hoje, pelo excesso de informação, pelo excesso de coisa que a gente tem na cabeça. Uma criança hoje tem mais coisa na cabeça do que o imperador romano. Tem mais informação, mais pensamento passando na cabeça, mais coisa para processar. O que está acontecendo com o nosso coração? Nosso coração vai ficando duro, a semente não entra. E aí vem o diabo, e o diabo rouba a gente. Fala: nossa, o diabo está mais poderoso, ele está com uma casta evoluída, tem uma turma nova de demônios. Não, é que o nosso coração está cada vez mais endurecido pela superficialidade da vida que a gente tem vivido. Mas aí a gente olha para isso e fala: cara, nós não. A igreja é a guardiã de um estilo de vida de Cristo. O mundo vai viver de acordo com o seu ritmo, mas a igreja vive de acordo com o ritmo de Jesus. A igreja não vive de acordo com o curso do mundo. A igreja tem um caminho próprio. Jesus é caminho, verdade e vida. E a gente está querendo a vida de Jesus, mas a gente não quer o caminho de Jesus. E não dá para ter a vida de Jesus sem o estilo de vida de Jesus. O caminho é um caminho de cuidado. E aí, gente, cuidar do coração é complexo, porque a gente nunca aprendeu isso. Nenhum de nós aqui na escola aprendeu como cuidar do coração, como guardar o coração. Por muito tempo até
dentro dos nossos ambientes espirituais, dentro das nossas igrejas, falar sobre cuidar do coração era algo entendido como errado, egoísta, como algo autocentrado e menos espiritual, porque espiritual é cuidar do espiritual. Espiritual é orar, jejuar, ler a Bíblia. E, gente, isso é extremamente indispensável. É o pulsar do espírito. Mas a gente não é só espírito. A gente é um corpo. E a gente é um corpo cheio de fatores envolvidos. E assim como o coração, ele tem lá seus átrios, ventrículos, ele tem a aorta, ele tem a cava, ele tem as artérias, as veias, e aí ele vai se desdobrando em uma vasta rede, e tem células, e muitas coisas mudam e modificam e afetam aquelas células, os nossos hormônios, adrenalina, cortisol. A gente tem um monte de coisa envolvida, e se o corpo fosse um problema para Cristo, Cristo não tinha vindo aqui edificar para si uma igreja que é o seu corpo. Se Deus tivesse problema com o corpo, Cristo não tinha encarnado para salvar a humanidade. Se Deus só gostasse das coisas espirituais e não tivesse nenhum interesse no nosso corpo, a gente não precisava ressuscitar. A consumação ali do plano redentivo é a ressurreição do quê? Do espírito, não do corpo. Deus se importa demais com o corpo. Tanto é que, para salvar o mundo, ele encarnou em um corpo, habitou entre nós, viveu com um corpo humano e veio ensinar como é que os filhos de Deus vivem como seres humanos em um corpo mortal, por isso que ele morreu. Em um corpo suscetível a feridas e lesões, por isso que ele foi ferido, lesionado, crucificado. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, ou não apegou-se a ser como Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo e assumiu uma forma humana. O que habilitou Jesus a cumprir todo o seu propósito não foi o poder de Deus, foi o poder de um homem que aprendeu a viver como os filhos de Deus humanos vivem, obedientes, pegando a cruz e indo até o fim, cuidando do próprio coração, obedecendo a missão que recebeu do Pai e gastando a vida pela sua família. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Talvez está mais perto de nós ajudar a nossa família e mudar a história da nossa geração do que a gente imagina. Depende mais do que tem no nosso coração do que tem na nossa conta bancária. Depende mais do que tem no nosso coração do que tem no nosso currículo. Porque a fonte não é o que tem no banco nem no currículo, a fonte é o que tem no coração. E esse coração, ele se afeta com muita coisa. Até por isso a gente tem dificuldade de falar sobre ele, mexer nele, porque a gente não foi treinado para olhar para ele. E não foi treinado a acessar esse coração. Parece que é uma coisa muito subjetiva. Quando eu falo, você está cuidando bem do seu coração? Você pode até pensar, eu fui esse ano no cardiologista, fiz lá meu eletrocardiograma, fiz meu teste ergométrico, fiz um ecocardiograma. Vocês estão fazendo, né? Quem tá? Levanta a mão aí. Aí quem não tá, fica a dica. Deus se importa com o seu corpo. Mas
E esse coração lá de dentro? Quando é que você examinou a última vez? Quando é que você avaliou como é que anda o estado do seu coração? Ele está tendo fluxo? O que tem que entrar do espírito está entrando? E o que tem que sair da alma está saindo? Suas emoções, seus afetos, seus entranháveis afetos, você está conseguindo identificar, você está conseguindo dialogar, você está conseguindo pôr para fora? Ou você está bloqueando ele? Vivendo numa tensão, uma panela de pressão, uma hora explode. E aí, gente, Deus deu um jeito poderoso de acessar o nosso coração, de mexer para que a gente saiba o que precisa ser cuidado. Porque a gente precisa acessar o lugar dos nossos afetos. E aí, você vai perceber, o que eu vou dizer? Você vai identificar o que eu estou falando. É que onde a gente mais é afetado, é onde tem mais o nosso afeto. Sim? Por isso que se tem um lugar onde a gente vai ser completamente afetado, é no ambiente da família, dos relacionamentos. Não sei vocês, mas ninguém consegue me tirar do sério como a minha esposa. Ninguém, cara. Ninguém consegue me fazer raiva igual ela, cara. Quem é assim também? Levanta a mão aí, só para eu saber se eu não estou sozinho. Cara, eu não perco a paciência com ninguém. Eu tenho uma característica assim, para me tirar do sério, para me deixar nervoso, tem que ser assim. Mas a Jéssica, cara, ela tem uma habilidade, cara. Ela não precisa falar, ela às vezes só olha. Vai lá no profundo do meu coração. Sabe por quê, gente? Ela me afeta mais, porque ela tem mais acesso aos meus afetos. Então, quando você começar a perceber que é nesse ambiente do relacionamento que você é mais afetado, perceba, é porque tem mais afetos capturados ali. Por isso, se você puder anotar essa frase para você não esquecer, onde tem mais afeto, afeta mais. Você é mais afetado pelo que cativou mais dos seus afetos. Então toda vez que a gente se afeta, é porque ali a gente achou um lugar de afeto no nosso coração. E a gente precisa entender que esse lugar precisa ser cultivado, precisa ser guardado. Eu entendi uma coisa, se você estiver anotando, anota isso. As nossas afeições, os nossos afetos, as nossas emoções têm 3 propósitos principais. Primeiro, os 3 com a letra C para você guardar. Primeiro, comunicar valores e amores. Cada vez que você fica afetado, irritado, bravo, nervoso, ansioso, triste, angustiado, toda vez que você se emociona, e a gente se emociona mais do que a gente percebe, porque às vezes a gente não está percebendo, mas está se emocionando, mas a gente está bloqueando ali. A gente vai comer, vai ver um meme, vai abrir lá a notícia do Globo Esporte para ver se o técnico do Corinthians já contratou, se não contratou. A gente vai fugindo para alguma coisa porque a gente tem dificuldade de lidar com o que a gente está sentindo. Então a gente tenta dar uma distraída. É ou não é? Quem aqui é assim? Mas a gente está o tempo todo se emocionando. A questão é que nem sempre a gente está olhando para o que a gente está sentindo. Porque a gente tem muito medo também de olhar para esse lugar. Porque isso coloca a gente numa posição de fraqueza. E a gente fala, puxa vida, eu vou ficar sentindo esse negócio ruim aqui? É melhor ir distrair. Só que quando eu faço isso, eu não percebo os comunicados que o meu coração está dando. Ele está comunicando que eu amo alguma coisa, que eu valorizo alguma coisa. Toda vez que eu me emociono, é como se um carteiro do meu coração
tivesse chegando na porta da minha mente dizendo assim: eu tenho uma mensagem para te entregar. Quem mandou a mensagem? Alguma coisa que você ama muito. Por exemplo, quem é que torce para algum time? Sim. Quando você está lá assistindo o jogo do seu time e, normal para nós São Paulinos, toma um gol de empate no final do jogo, né? Puxa vida. Você fala: tá de brincadeira, de novo, cara. Eu fico triste, com raiva. Só que o que aquilo ali está comunicando para mim? Que eu amo uma desgraça. Só que tem uma coisa também. Essa desgraça vai mudar o foco aqui. Vamos continuar espiritual aqui. Não vou falar, não. Mas o fato é que, o que aquilo ali está comunicando? Que algo que o meu coração se importa muito está sendo afetado. Se eu simplesmente, e claro, eu estou dando um exemplo banal do dia a dia, mas às vezes, o que eu já percebi? Aquilo ali, em alguns momentos da vida, me deixava mais irritado e me fazia valorizar demais aquilo ali. Eu ficava chateadão. Sabe o que eu percebi? Meu coração estava dizendo: você ama demais uma coisa que você não devia amar tanto. Porque se você se afeta tanto assim, às vezes me fazia até pecar, fazia xingar, fazia ficar triste. O que o meu coração estava me dizendo? Você se importa demais com isso aqui. Aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta brigar com a emoção. Só que brigar com a emoção é a mesma coisa que pegar o carteiro porque ele levou uma multa para você. Você sair na porrada com o carteiro, imagina que legal. Veio trazer uma intimação, veio trazer uma multa para você, e aí você sai na porrada. Ele não tem culpa. A emoção está só sinalizando, comunicando que você se importa muito com alguma coisa. Quando você fica preocupado, ansioso, o que aquilo está sinalizando? Que você ama muito alguma coisa. E aí qual que é o nosso desafio? É não silenciar a emoção. Senão a gente vai só sufocando. Não posso sentir. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai sufocando aqui, esmagando a inspiração. E aí sabe o que vai acontecer? A gente daqui a pouco está morrendo, está quebrando. Porque a gente não está dando ouvido para o nosso próprio coração, não está cuidando. Então, toda vez que a gente se emociona, um amor ou um valor está sendo comunicado para nós. E a gente precisa aprender a ouvir a linguagem do coração. Porque pode ser uma excelente oportunidade da gente transformar aquilo em um tratamento do coração. Da gente dizer: puxa vida, isso aqui é algo que eu amo, mas é algo que o Senhor ama muito também. Então, se eu estou triste porque é algo que o Senhor também está triste, eu tenho que chorar. Vocês lembram daquela parábola que Jesus contou? A parábola dos meninos na praça. Ele fala assim: a quem eu compararei os homens dessa geração? São como meninos sentados numa praça. Eu toquei uma música festiva e eles não dançaram. Eu toquei uma música fúnebre e eles não choraram. Pô, eles estão apáticos. Eles silenciaram as emoções. Eles não estão dançando a música que o céu está dançando. Às vezes a gente está tão entorpecido que a gente não está chorando com o que era para a gente chorar. A gente não está irritado com o que era para a gente ficar irritado. A gente está tão distraído que a gente não está se alegrando com o que era para a gente estar se alegrando. Como aquele povo que Jesus estava lá, em Jerusalém, e eles não perceberam o tempo da visitação. Às vezes a gente está tão distraído que a gente não está percebendo os valores que estão diante de nós. Os amores que são amores de Deus e que Deus está dando acesso para a gente não está percebendo. Cara, a gente está distraído, desatento, engolindo as emoções. E a gente, quando engole as emoções, quando a gente
de alguma forma anula as emoções, a gente está matando o nosso coração. A gente está matando a sensibilidade. Por isso que quando a gente vai perguntar hoje por aí, puxa vida, como é que você se sente assim, comparando com 10 anos atrás? A maioria das pessoas vai falar, cara, eu me sinto mais desanimado, mais cansado. Parece que eu não sinto mais a mesma alegria que eu sentia lá atrás. Claro, a gente está cada vez mais desapercebido da vida e a gente não está sentindo. A gente está fechando a ponte entre nós e o nosso coração. Então, lembra aí, eu disse que um propósito das emoções é comunicar o que nosso coração ama e valoriza. Segundo propósito, é conectar a gente. As emoções conectam. Não sei se você já reparou, por que você casou com a mulher que você casou? Ou por que você tem tanto prazer de estar com os seus filhos? Porque tem afeto e o afeto conecta. Porque quando você vai num GC, por exemplo, e você se sente bem ali, tem esse sentimento de pertencimento, você fala assim, cara, achei minha galera. Porque as emoções, elas têm um propósito, conectar, unir. A questão é que ela também une a coisas que a gente não gosta, porque a gente não tem só a emoção que a gente gosta. Por causa disso, a gente carrega um monte de peso nas nossas costas que a gente não devia carregar mais. Mas como a gente se emocionou muito, aquilo conecta na gente. Sabe que o passado não tem poder nenhum sobre a nossa vida, sim ou não? O passado passou, é ou não é? Mas as emoções que o passado gerou, elas grudam na gente. E elas grudam a gente no nosso passado. E aí o trauma vai levando a gente para onde ele quer. E sabe o que eu percebo? Quantos de nós não vivemos a vida que Deus queria que a gente vivesse? A gente vive a vida que o trauma permite a gente viver. Quantos de nós não somos governados pelos nossos medos? Por que você faz isso? Ah, porque eu tenho medo de tal. Por que você não vai? Por que você não serve? Por que você não entrega? Por que você não canta? Por que você não prega? Por que você não fala? Não, porque eu tenho medo, porque, sabe, eu já vi tanta coisa. Não, na minha vida teve uma época que aconteceu. E aí às vezes parece que é prudência, mas é igual aquele servo, o terceiro servo da parábola do talento. Você recebeu um tesouro precioso, é um talento não é pouca coisa. O talento era a maior medida monetária daquela época, era o equivalente a mais ou menos 35 quilos de ouro, de prata. Cara, era muita grana. Mas aquele homem, ele tem uma distorção na sua mente, uma distorção no seu coração. E o passado dele fez ele acreditar que aquele senhor era muito severo e colhia onde não plantava. Mas a real é que quem era severo demais era ele. E quem tinha colhido onde não plantou foi ele. Porque aquele dinheiro não era dele, era do Senhor. Mas ele transferiu a imagem que ele tinha dele mesmo para o Senhor. Como a gente faz o tempo todo, a gente cria um monte de ideia errada sobre Deus e sobre a gente. E aí sabe o que ele diz? Eu senti medo. E o medo me paralisou. Porque o medo e as outras emoções, elas grudam na gente. E elas grudam a gente às histórias que a gente viveu. E qual é o único jeito da gente viver o jugo de Jesus, que é suave, e o fardo de Jesus, que é leve? É a gente deixar coisas que não fazem mais parte do fardo de Jesus para hoje. Sabe por que a gente tem uma vida tão pesada? Porque a gente carrega um monte de coisa que não precisava mais. A gente carrega um monte de bagagem que, não era para hoje. A gente carrega um monte de trauma, um monte de peso que, cara, já era para a gente estar livre há muito tempo. Mas aquilo conecta com a gente, gruda. Tem um princípio
dentro da ciência do cérebro, princípio de Hebb, que neurônios que se conectam juntos ou que disparam juntos, eles se conectam, eles criam conexões. Então, tem até um princípio interessante com relação a isso. Não sei se você já percebeu, você tem algumas memórias. Sem você lembrar do que está acontecendo, você tem memórias afetivas. Esses dias foi interessante, cara. Eu estava passando na frente, estava em São Paulo, no trânsito em São Paulo, e eu estava passando na frente de um posto de gasolina. E eu olhei para aquele posto de gasolina e me deu uma alegria. Aí, cara, faz sentido você estar na frente de um posto de gasolina e sentir alegria? Falei, que estranho. Sabe quando dá assim uma... Nossa, que legal olhar esse posto de gasolina. Aí eu falei, por que eu fiquei feliz, cara? Aí eu comecei a olhar e prestar atenção. Aí eu olhei que de trás das bombas, lá do lado da loja de conveniência, tinha uma parede. E aquela parede era construída com os tijolinhos iguaizinhos aos tijolos da casa que eu morava quando eu era criança. Cara, eu não percebi aqueles tijolos, mas as minhas memórias perceberam, cara. E eu respondi aquilo sem nem pensar. Aquilo foi uma reação completamente automática. E a gente está vivendo isso o tempo todo. Tem hora que alguém fala um negócio, tem hora que você sente uma parada, tem hora que você percebe um negócio assim, que você fala, não sei porquê. Sei porque eu fiquei irritado com aquilo. Às vezes a esposa fala um negócio, às vezes o filho mostra um negócio na gente que a gente queria esquecer, porque ele mostrou uma coisa que é nossa. Minhas filhas direto fazem um negócio que eu falo, agora vocês vão ver, na realidade eu estou bravo comigo, porque eu sempre fiz aquilo. E eu nunca consegui mudar, e aí elas estão agora fazendo. Falar, não, vocês não. Eu não estou bravo com elas, eu estou bravo comigo, porque elas ainda estão no tempo de melhorar, elas estão no tempo de ser ensinadas, mas eu passou o tempo e, cara, eu não consegui resolver esse negócio. Está grudado comigo até hoje. Mas sabe, a gente tem que ter esse olhar para o nosso coração, de falar, cara, meu coração, ele não apenas me comunica coisas que eu amo, que eu me importo, mas ele também me conectou a um monte de coisa, um monte de cargas e de memórias, que eu agora preciso dar acesso a Deus, para que Ele tire o que não tem mais valor, mais serventia, mas também para que Ele agora coloque em mim os afetos dEle, as emoções dEle, os pensamentos dEle. E terceiro propósito das emoções, que representam parte desse nosso coração, as emoções e os nossos afetos nos convidam, nos atraem para algum lugar. A palavra emoção no latim é movimento, mover, sabe? Por isso que no inglês, por exemplo, emotion vem de mover, de movimentar. Toda vez que a gente se afeta, que a gente está emocionado, o que está acontecendo dentro da gente? Um movimento preparando a gente para se movimentar para algum lugar. É uma atração, é um convite, é como se a gente estivesse sendo puxado. Por isso que às vezes a gente age impulsivamente. Você nem pensou e já falou, é ou não é? É como se você fosse empurrado assim. A emoção empurra você, ela joga você para algum lugar. E aí você, quando percebe, já falou, já fez, já xingou, às vezes já ficou para baixo, já desanimou, porque tem um movimento que é natural. Por exemplo, o medo. Vamos imaginar, aqui só tem macho, mas imagina que tivesse entrado um Rottweiler ali por aquela porta agora. E aí ele vem, e aí ele começou a passar ali naquele corredor e tá solto. E aí tá vindo aqui na nossa direção. É natural, você nem precisa pensar. Seu próprio corpo faz isso por você. Naturalmente, você ouve aquele som,
Você vê ele vindo na sua direção, você não precisa decidir fazer nada. É automático. O que vai acontecer? Seu próprio cérebro interpreta aquilo como um perigo, dispara uma descarga de adrenalina em você, e aí essa descarga de adrenalina, de noradrenalina no seu cérebro, vai gerar uma inquietação, você vai ficar meio inquieto, apreensivo, é uma sensação ruim, um mal-estar. Ninguém gosta de sentir medo, ninguém gosta de sentir essa apreensão. Aí vai ser disparada no seu corpo. O que vai acontecer? No seu corpo, essa adrenalina vai fazer seu coração acelerar. Por quê? Porque agora o seu corpo vai precisar de mais oxigênio nos músculos para você poder ou correr ou lutar. Então, o coração começa a bater mais rápido. Aí a sua traqueia dilata para você poder receber mais oxigênio. Por isso que você vai sentir às vezes um bolo na garganta. Sim ou não? Quem já sentiu um bolo assim, um nó na garganta quando está meio apreensivo, meio nervoso? Você já sentiu? Não é o diabo te estrangulando, não é o capeta pegando você no pescoço. É sua traqueia que dilatou para você poder receber mais oxigênio, para você poder ventilar. Aí vai dar um frio na barriga. Quem já sentiu frio na barriga? Sim? O que é aquele frio na barriga? É porque o sangue que iria para o seu aparelho gastrointestinal, ele é desviado agora para os músculos. Porque você agora não vai precisar digerir coisas, agora não é hora de ficar fazendo digestão, é hora de levar sangue para a musculatura, porque a musculatura vai precisar ser utilizada. Dá aquele frio na barriga. Só que, e quando tem alguma coisa lá no intestino? E agora? É nesse momento que acontecem uns problemas, uns imprevistos. E quem nunca teve uma situação dessa? Mas pode acontecer de vir uma carreta desenfreada, uma concupiscência, um desejo desenfreado que vem e te causa muitos constrangimentos, porque o seu corpo está organizado para um movimento. Ele está te atraindo, ele está te puxando para um determinado movimento. Aí você vai sentir seus músculos muito mais inchados, entumecidos. Por isso que se você passa muito tempo assim, com medo, ansioso, tenso, chega no final do dia, você não está com a musculatura toda tensa aqui, porque foi muito sangue para os músculos. O que está acontecendo com a emoção? A emoção está te impulsionando, está te empurrando para agir. E toda emoção, ela tem um propósito, ela está empurrando a gente para algum lugar. Ela está querendo gerar em nós um movimento. Aí a questão é, qual é o movimento certo de cada emoção? Qual é o convite que cada emoção está fazendo para a gente? E se a gente não aprende a dialogar com as emoções, se a gente quebra a comunicação com elas, elas quebram a gente. E quantos de nós não estamos quebrados emocionalmente porque a gente aprendeu ou não aprendeu a se comunicar com elas? E quem quebra a comunicação com elas vai quebrar. Ah não, eu sou uma pessoa extremamente racional, fria, eu não me emociono. Você é um psicopata. Você não se emociona, misericórdia, tem medo de você. Porque a gente tem que ser completo. Cristo tem afetos que agem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus se emociona. Tem gente que fala, não, emoção é coisa do capeta, mas Deus se alegra, se entristece, se ira. Deus sente até ciúme de nós. Aí você pode falar assim, não, isso aí é um termo teológico, é uma expressão teológica, é um antropomorfismo, é uma forma de dizer na linguagem de homens algo que Deus vive, mas que não é necessariamente uma emoção. Mas Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, ele se emocionou profundamente, tanto é que no Getsêmani, ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Ele não apenas se emocionou, como ele se emocionou num nível que os vasos sanguíneos dele se contraíram tanto
E a adrenalina faz isso. A adrenalina faz vasoconstrição. Em Jesus aquela descarga foi tão intensa que os vasos sanguíneos dele não apenas se contraíram, eles se romperam. Um fenômeno raríssimo, chamado hematidrose. É só em casos de emoção intensa, profunda, é um colapso emocional, porque Jesus também se emociona. Jesus não veio propor para a gente um caminho sem afetos, sem emoções, sem angústias, sem tristezas. Ele, diante da morte de um amigo, ele chorou. E gente, para pensar, Jesus chorando porque um amigo morreu, sendo que ele foi para ressuscitar o amigo. Se fosse a gente, eu ia chegar lá e falar assim: ei, para de chorar todo mundo, estou aqui. Como a gente faz em muitos momentos, a gente não chega para quem está triste, para quem está angustiado, para quem está lidando com uma emoção ali muito forte, e fala assim: meu, você não crê não? Você não tem fé? Meu, você não é homem de Deus, como é que você está triste aí agora? Mas Jesus, ao invés de falar para Marta e para Maria: parem de chorar, ele começa a chorar junto com elas. Jesus se emociona junto com elas. Jesus se compadece, porque compaixão é essa capacidade de sentir a dor do coração do outro. É compadecer, padecer junto. Jesus vem ensinar para a gente que as emoções têm um propósito e que toda emoção pode ser santificada, redimida, quando elas estão sendo canalizadas para o lugar certo, quando elas estão nos conduzindo para o lugar certo. Toda emoção tem um propósito, é convidar a gente para dentro do coração de Deus. Eu costumo dizer que toda emoção é um convite para a oração, por isso que a gente pode orar sem cessar. Tem um propósito de Deus em cada emoção, é abrir um diálogo, é abrir uma conversa entre a alma e o espírito, é eu dizer: ei, peraí, ô alma, por que você está assim? E é isso que os salmos fazem. Gente, a Bíblia é tão rica em falar sobre emoções. Você vê o livro dos salmos, cada salmo é uma oração que está levando as emoções do salmista para dentro do coração de Deus. É um convite, é um encontro de corações. É o espírito pulsando numa alma que acabou de pulsar, e a alma está dizendo: eu quero matar meus inimigos. Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos. Quem tem coragem de falar isso numa oração? Senhor, aniquila os meus inimigos, eu os aborreço com ódio completo. Mas o que Davi está fazendo ali, gente? O que o salmista está dizendo? O que ele está fazendo? Ele está dando o coração dele para Deus. Porque o errado não é orar feio. Feio é não orar. Porque o que Deus está procurando não é oração bonita. Deus não está procurando os adoradores bonitos, senão nenhum de nós aqui era. Ele está procurando os verdadeiros, não é os belos. Ele já é belo, toda a beleza está nele. Ele está procurando os verdadeiros, aqueles que têm coragem de olhar para o próprio coração e dizer: é assim que eu estou me sentindo hoje. Hoje eu estou com raiva, hoje eu estou triste, hoje eu estou com medo, hoje eu estou ansioso, hoje eu estou decepcionado. E escrever um salmo ali com a própria alma e dizer: Senhor, hoje minha vontade era essa, mas quer saber de uma coisa? Quando eu te vejo, quando minha alma encontra com o Senhor, aí ele termina assim, o salmo: eu estava assim, igual o salmo de Asaf, eu estava assim, quase caindo, vendo a prosperidade dos maus, vendo que as coisas não fazem sentido. Aí eu entrei no santuário do Senhor. E quando eu entrei, e quando eu vi, e quando eu contemplei o seu coração, aí o meu coração mudou, porque os que olham para ti ficam radiantes.
E eu trago meu coração para dentro do coração dele. E sabe, gente, eu aprendi um guia bíblico para cuidar do próprio coração, um manual bíblico. Está lá em Filipenses 4. Está escrito assim, Filipenses 4:6. Não andem inquietos por coisa alguma. Então, quando você estiver inquieto, para de andar. Quando você estiver ansioso, preocupado, o que a gente faz quando a gente está? A gente corre. A gente fica mais acelerado. O que o texto está dizendo é: você não vai estar imune a ficar inquieto. Todo mundo aqui vai ficar inquieto de vez em quando. E glória a Deus, porque a gente vai ficar agitado. Porque nosso coração está sendo colocado para fora. Está se comunicando com a gente. Mas ele diz assim: ei, para e faz esse processo. Não continua vivendo a vida no automático. Para. O problema não é sentir a inquietação. O problema é você fingir que não está sentindo e continuar vivendo a vida normal. O problema é você ignorar aquilo e achar que está tudo certo. Não ande inquieto. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas petições com súplicas e ações de graça. Vou falar tudo com P. Ele fala assim, pega a preocupação. Pega ela. Não ignora ela, não. Mas você dá preocupação, você dá um passo e vai para a petição. Faça de toda preocupação uma petição, porque as emoções estão convidando a gente para conhecer mais de Deus. Eu gosto de uma frase do Jonas Madureira, ele diz assim, olhe para a sua fraqueza, dá um beijo nela e diga para ela, seja bem-vinda, porque você me coloca aos pés da cruz. Se o sofrimento está fazendo a gente orar, ele está abençoando a gente. Porque a gente não foi feito para se sentir bem, a gente foi feito para se relacionar com Deus. Então às vezes a gente está mal, mas é o estar mal que faz a gente se ajoelhar aos pés de Jesus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Minha alma está aflita, eu estou perturbado. E até o homem segundo o coração de Deus, Davi, ficou perturbado. A gente acha que não pode perturbar, mas eu paro ali na petição. E aí ele diz assim, e quando eu faço isso, eu tenho que fazer até acontecer uma coisa: a paz de Deus que excede todo entendimento. E aí, gente, nós precisamos fazer esse caminho da preocupação e para a petição. E da petição eu ir desfrutar de um lugar maravilhoso. A paz de Deus é o encontro do meu coração com o coração de Jesus. É o lugar da reconciliação. Jesus veio nos reconciliar, nos reconectar. Gente, já estou terminando. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Valeu. Não, mais 5. A paz de Deus é um lugar. Mas aí vocês lembram qual foi o texto que a gente leu para começar? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Mas onde? Aí agora Filipenses 4 vai dizer, onde guarda o seu coração? A paz de Deus vai guardar o seu coração em Cristo Jesus. O único lugar seguro para os nossos afetos, para as nossas emoções, é dentro do coração de Jesus. Aí eu vou experimentar uma paz que não é ausência de guerra, não é ausência de problema, não é ausência de sofrimento. É a conexão, porque lembra que as emoções conectam? As emoções estão unindo a gente de forma profunda a Cristo, e a gente vai experimentar uma intimidade. Às vezes a gente vai desenvolver mais intimidade com Deus no momento que a gente está mais desesperado do que no momento que a gente está mais feliz. E quando a gente estiver perto de morrer, sabe o que vai ter valido a pena? Foi a intimidade que a gente teve com Deus. Porque às vezes a gente está tão focado no bem-estar, nas conquistas, e aí a gente vai chegar diante de Deus e Ele vai falar assim, legal. Eu vou falar, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei,
Eu expulsei demônio e fala assim: mas você não teve intimidade comigo. E às vezes é por meio das emoções ruins que a gente vai conectar o nosso coração, o coração de Deus. E aí é isso que vale a pena. O que vale no fim não é quantas curas eu fiz, é quantas curas Deus fez no meu coração. Não é quantas pessoas eu libertei, é quantos fardos pesados do meu coração Jesus libertou. E aí, a partir desse lugar, eu vou servir pessoas, porque eu sou uma fonte, não mais uma sede. É a história da mulher samaritana. Ela tinha um cântaro vazio, mas quando ela encontra Jesus, o cântaro vazio dela pode ser entregue, e agora ela se torna uma fonte. Deus está nos levando para esse lugar, onde a gente traz a nossa sede e Ele transforma a gente numa fonte. Isso é a paz que guarda o nosso coração dentro do coração de Jesus. Aí Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, nisso vocês devem pensar. Ó a sequência, são 5 P's. Primeiro, preocupação, não desperdiça. Segundo, petição, faz de toda emoção um convite para oração. Terceiro, paz, encontra esse lugar onde Jesus está. Quarto, examina seus pensamentos, porque Deus está usando as emoções para mostrar mentiras que a gente acreditou. E toda mentira cria um cativeiro dentro da gente, porque se a verdade liberta, o que a mentira faz? Escraviza. Aí Deus permite que a gente se afete, se abale, se emocione, para que a gente possa acessar o coração e ver: peraí, eu estou acreditando e eu estou me conectando e fixando os meus olhos no que é verdadeiro. É a chance que eu tenho de tirar uma mentira que está enraizada no meu coração e substituir pela verdade do Evangelho. É a oportunidade que eu tenho de poder ir lá e arrancar uma palavra que eu ouvi, mas que Deus não disse. Sabe o que é um falso testemunho? Não dirás falso testemunho. É dizer uma coisa que é diferente da verdade que Deus disse. Sabe, a gente ouviu muito falso testemunho sobre nós. Tem um monte de mentira que a gente acredita, cara. E se a gente for sondar e examinar o coração, a gente vai descobrir um monte de coisa que a gente acreditou sobre a gente. Um exemplo, a gente vive falando eu sou para um monte de coisa que Deus nunca disse que a gente é. Tem um mandamento: não use o nome de Deus em vão. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Foi o nome que Deus disse para Moisés. Qual é o seu nome? Eu sou. Aí Deus fala assim: e não use meu nome em vão. E quantas vezes a gente fica usando o eu sou para dizer um monte de coisa que Deus não disse? Eu sou burro. Eu sou um idiota. Eu sou um fracasso. Não. Eu posso até estar, mas eu sou um filho amado de Deus. A gente ouviu um monte de coisa, a gente acreditou num monte de coisa, e agora a gente tem a oportunidade de substituir as mentiras que a gente acreditou pelas verdades do Evangelho. E gente, como nós precisamos evangelizar nossa alma. A alma é um mundo interior que precisa ser completamente evangelizado. Pregue o Evangelho para sua alma o dia inteiro. Pregue para aquilo que você sente. Mas pregue com amor, não pregue com raiva não, igual aqueles crentes chato. Que tem os muçulmanos xiita e os crentes chato. Não seja um crente chato. Prega com amor para o seu coração. Acolhe ele.
E falei, você acreditou numa mentira, mas deixa eu te contar a verdade, você é um filho amado de Deus. Diga assim, olha no espelho, isso aqui não é coisa de coach, não é coisa de crente. Fala assim, eu sou um filho de Deus. Ele me ama e Ele é bom. E se Ele me ama, eu sou amado. E se Ele é bom e Ele me ama, eu sou abençoado. Cara, tem um monte de mentira lá dentro do nosso coração, dizendo que a gente é um escravo com medo, que tem que fazer um monte de coisa para ser bem sucedido. E Ele diz, não, você é um filho, não é escravo. Você é amado, não é com medo. E você já me dá alegria antes de você fazer qualquer coisa. Porque quando Deus disse isso para Jesus, Ele não estava nem começando ainda. Gente, preocupação, petição, paz, pensamentos. E aí Ele diz, a melhor das coisas. E o Deus da paz estará com vocês. A quinta e a última e a mais poderosa de todas as coisas é que a gente vá das preocupações para a presença de Deus. Porque a presença de Deus, o Deus da paz, estando... gente, é muito bom sentir a paz de Deus. Mas tem uma coisa mais poderosa do que a paz de Deus. É o Deus da paz com a gente, dizendo, pode abrir seu coração, porque o meu também foi aberto por você. Não sei se você vai lembrar, mas na cruz tinha uma profecia. Os salmos diziam assim, nenhum dos seus ossos será quebrado. E na cruz, quando foram acelerar o processo da morte, eles faziam isso porque se eles quebrassem os ossos, aquele que estava crucificado não conseguia mais respirar e ele morria de insuficiência respiratória, porque ele precisava fazer esse movimento para respirar. Então eles quebravam os ossos para acelerar a morte, mas a palavra do Senhor nos diz que quando eles chegaram para testificar da morte de Jesus, eles não quebraram os ossos de Jesus. Um dos soldados pegou uma lança e traspassou o lado de Jesus. E diz o texto bíblico que saiu sangue e água. Isso não está escrito na Bíblia, mas a única possibilidade é que aquela lança tenha entrado pelo lado direito e ela tenha ido até o coração. E saiu sangue e água porque muito provavelmente saiu o sangue que tinha no coração e saiu o líquido pericárdico que envolvia ali o coração. O coração de Jesus foi ferido para poder, primeiro, abrir espaço para a gente entrar. E segundo, porque a cruz era uma sutura. E Deus estava costurando o coração ferido de Jesus ao nosso coração ferido. Uma sutura só pode ser feita quando duas partes feridas são unidas por um ponto. Jesus veio ser ferido em todas as partes, inclusive no seu coração, para poder nos costurar inteiramente a Ele, inclusive o nosso coração. Quero te convidar a se colocar de pé. Tem alguém aqui que precisa ser restaurado no seu coração? Seu coração está machucado, está ferido, está sangrando. E você quer ser homem o bastante, corajoso para dizer, sou eu quero sair daqui hoje restaurado. Se você quiser, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos ser rápidos. Mas você não pode deixar nada roubar você desse lugar hoje. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as fontes da sua vida. Tem alguém aqui que pensou em tirar a própria vida recentemente. E o Senhor está chamando você hoje para dizer, você não vai tirar. Eu vou colocar a vida em você. Tem mais. Tem mais do que você tem vivido. O Senhor está chamando pessoas inconformadas com o que tem vivido. Se você é um inconformado com a vida que você tem vivido, vem aqui, o Senhor quer
transformar os inconformados. Não vos conformeis com este mundo, com o mundo que vive, com o coração que tem, mas sejam transformados conforme a renovação do vosso entendimento. Hoje o Senhor quer mudar a história de famílias aqui. Tem algumas pessoas que têm lutado contra o desânimo, contra o cansaço e nem sabe de onde vem. E o Senhor quer renovar suas forças hoje, porque a fonte do ânimo é o coração. Para algumas pessoas, o medo, a insegurança, a ansiedade tem governado a sua vida e você nem consegue governar a sua própria casa, porque parece que as suas emoções têm governado você. O Senhor está chamando você para devolver o controle da sua vida para Ele e para te trazer uma paz que excede todo entendimento. Espírito de vida sopra sobre este lugar, como sopraste naquele vale de ossos secos que Ezequiel viu. Sopra sobre os ossos sequíssimos hoje aqui. Pedaços dos meus irmãos que foram mortos há tanto tempo, Senhor. Tanto tempo que já estão sequíssimos, no último estágio de decomposição. Mas a morte conhece o teu nome. Não tem morte que não conheça o nome de Jesus, porque Jesus enfrentou a morte, ao terceiro dia ressuscitou, tomou a chave do inferno e da morte, e hoje Ele pode ordenar para a morte: ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. O Senhor está ordenando células que estavam mortas para voltar à vida agora. O seu ânimo, o seu prazer, a sua disposição, a sua alegria, o seu cuidado, o seu zelo, a sua responsabilidade com o seu coração. Hoje o Senhor está te chamando de volta, como um bom mordomo daquilo que Ele te deu. Hoje Ele está chamando você para o seu lugar, para a sua posição de sacerdote da sua casa. O Senhor está te chamando de volta ao cuidado. Você vai buscar ajuda, você vai fazer os seus exames, você vai tomar os seus remédios, você vai se cuidar, porque você é um mordomo daquilo que o Senhor colocou no seu coração. Pai, nós declaramos vida sobre esse lugar hoje. O Senhor está visitando você agora. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora. O Senhor está visitando o seu coração de forma profunda. O Senhor está dizendo: eu fiz o seu coração e eu sei refazê-lo também. O mesmo Deus que fez tem poder para refazer. Deus está abençoando você, a sua casa, seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, porque você é uma fonte que jorra o Espírito do Senhor. Pai, essa minha realidade. Deixa o Espírito fluir agora do seu coração. Comece a acessar o seu coração com palavras agora. Eu pertenço a ti. Deus está refazendo, Deus está fazendo novas todas as coisas. Deus está fazendo novas todas as coisas. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Eu pertenço a Senhor, nós te agradecemos, porque Tu és a ressurreição e a vida. O Senhor não é apenas a vida, mas é a ressurreição também.
Isso nos mostra que o Senhor não tem problemas com a nossa morte, porque o Senhor tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Pai, nós declaramos vida sobre estes corações aqui hoje. Pai, assim como aquele vale de ossos secos viu um exército se levantar, nós estamos vendo um exército poderoso do Senhor se levantando em Taubaté. Nós estamos vendo homens corajosos se levantando em Taubaté, dispostos a morrer pelo Evangelho de Jesus, dispostos a morrer para si mesmos, porque vivem para Cristo. Senhor, nós exaltamos o Teu nome sobre todo nome. Declaramos que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E dizemos que, assim como naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, nós estamos hoje levantando as nossas vozes e declarando com os nossos lábios: só o Senhor Jesus Cristo é Deus. Nós não seremos governados por afetos desorganizados, desordenados e feridos. Nosso Senhor é Jesus Cristo, e nós declaramos isso com os nossos lábios. Declare isso agora com os seus lábios, com a sua voz. Dê acesso ao seu coração e diga a Ele quem Ele é para você e quem você é nele. Você pode aplaudir a Jesus o mais alto que você puder. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amados, se vocês querem cuidar do coração e precisam de ajuda para isso, eu tenho tido a graça e o privilégio, a responsabilidade de produzir materiais nessa direção. E um caminho que Deus me deu foi a salmoterapia, que é uma jornada para você fazer esse processo de cuidar do seu coração a partir de um salmo. Então você faz um por dia, e aí nós estamos agora, são 2 volumes, do 1 até o 30, do Salmo 1 até o Salmo 30, cultive uma mente saudável, transformando emoções em orações. E agora essa semana nós estamos lançando o 2, que é do 31 ao 60, cultive uma mente saudável, transformando suas dores em adoração. Se você quiser levar um para você e um para sua esposa, você abençoa a sua esposa, você, e abençoa eu e a minha também. Aí ó, é uma bênção completa, tá bom? E esse livro que tem sido uma bênção também, muitos irmãos têm testemunhado do que tem vivido de cura e de relacionamento com o coração e de como tem mudado a vida. É o Divinamente, aprendendo a pensar e sentir como Cristo. É um guia muito prático, muito fácil de ler. Não é para profissionais, não é para quem é da área, é para todo ser humano que quer aprender a dialogar com o coração e fazer isso de forma santa. Então, se você quiser levar os 3, são os 3 livros que eu escrevi, e eu estou indicando fortemente esse livro que é do meu amigo Diogo Dantas, que é xará do pastor Diogo Dantas aqui, Feridas do Coração. É um livro incrível sobre a jornada de cura do coração para feridas profundas, porque feridas superficiais, você vê um cortinho aí no dedo, o tempo cura, mas feridas profundas, o tempo não cura.
Quanto mais o tempo passa e você tem uma ferida profunda, pior fica. Infecciona, sangra, enfim. Curar feridas do coração não é um processo instantâneo e não é automático. A gente precisa saber o caminho. Esse livro aqui é baseado em psicologia, mas com a fundamentação assim. Na verdade, ele tem elementos da psicologia, mas a fundamentação é toda bíblica. Na história de José, é um livro incrível para você também ser abençoado. E tem esse aqui, Frieza Espiritual, porque eu descobri, gente, que uma boa parte do problema do nosso coração é porque a gente anda frio espiritualmente, e a gente precisa lidar com a frieza espiritual de forma muito séria. E esse aqui, Jesus Ainda Cura, vai falar sobre o ministério de cura de Jesus hoje. Então, se você quiser levar alguns para sua casa, vai ser uma bênção para você. Gente, obrigado, Deus abençoe vocês, foi um privilégio estar aqui com vocês. Desculpem por ter ultrapassado aí o horário, mas que Deus redima o tempo de vocês e vocês tenham um feriado abençoado, uma Páscoa abençoada. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, amém? Estamos encerrando o nosso culto do Poemen com muita alegria, com muita paz, com essa palavra que foi muito abençoada, né, Leozinho? Demais. Saímos daqui renovados, vamos embora pra casa renovados. Aguarde, mulherada, porque a gente vai chegar mansinho aí em casa. E outra coisa, amanhã às 19h30 tem culto dos influeiros, que é o Influenext. E domingo a programação é a de sempre, às 10, às 17 e às 19h30. E Leozinho, o que mais vai ter esse mês aí? Fala aí. Pessoal, dia 25 eu diria que o maior evento desse mês, dia do batismo aqui na nossa igreja. Então, se você já está sentindo no coração, quer essa nova vida para você, entre em contato com a gente espera no batismo para Jesus te proporcionar essa nova vida nele. Fechou? É isso aí, meus lindos. Deus abençoe. Que o seu final de semana e feriado seja maravilhoso em nome de Jesus. Valeu, Leozinho. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Valeu. É nóis.